Nesta parte, apresentaremos duas entrevistas com dois grandes arqueólogos da atualidade. Amichai Mazar, do Departamento de Arqueologia da Universidade de Jerusalém, e Israel Finkelstein, do Departamento de Arqueologia e Civilizações do Antigo Oriente Próximo da Universidade de Tel Aviv. Amichai Mazar é professor emérito e um dos arqueólogos mais famosos do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém. Mazar coordenou as escavações de vários sítios arqueológicos, com destaque para o Tel Rehov. E sua obra mais importante é a Arqueologia da Terra da Bíblia, 10.000 a 586 antes da Era Cristã, publicada pelas Paulinas. Nós fizemos então algumas perguntas a Mazar. Professor, como arqueólogo em Israel, como o senhor lida com as questões ligadas à religião e política? I'm a professional archaeologist. Eu sou um arqueólogo profissional. É isso que eu faço. Faço arqueologia e não me inspiro em nenhum ponto de vista político. Também não falo a ninguém os meus pontos de vista políticos. Eu faço arqueologia. Isso é tudo. Eu sou uma pessoa secular. Eu sou um cientista. Tento ver a história da religião nos períodos que eu pesquiso, que são os períodos do bronze e do ferro, assim como eu a encontro. Por exemplo, em minhas escavações encontrei várias imagens de divindades, que são evidência da existência de vários cultos no período do ferro, ou seja, no tempo da monarquia. E daí? Qual é o problema? Está escrito na Bíblia que os israelitas cultuavam Baal e Asherá, e nós encontramos isso, está ok? Eu não tenho nenhum preconceito religioso. Faço meu trabalho como secular, profissional e pesquisador. Isso é tudo. Portanto, não tenho ideias religiosas conduzindo o meu trabalho. Como está a situação das escavações em Jerusalém? A arqueologia de Jerusalém é muito complicada. Em primeiro lugar, Jerusalém é uma cidade habitada, cheia de construções, cheia de casas. Você não pode escavar em qualquer lugar. Obviamente, não podemos escavar nada no Aram Asharif, ou Monte do Templo. Vocês sabem que é um lugar sagrado para os muçulmanos e que envolve todo tipo de problemas nacionais, políticos e religiosos. Ninguém pode fazer escavações lá. Na cidade de Davi, o problema lá é que primeiramente tem muitas construções no alto do sítio e muita erosão, pois o local é muito íngreme e por isso muitos estratos antigos foram destruídos, o que faz com que seja muito difícil escavar a continuidade histórica de Jerusalém. Nós temos algumas lacunas na história de Jerusalém. Porém, vocês sabem que durante os últimos 50 anos, muito trabalho arqueológico foi feito em Jerusalém e em muitos lugares. E eu acho que agora nós resolvemos algumas das maiores questões que foram abertas no passado. Mas, em compensação, novos problemas foram abertos. Por exemplo, uma das questões era: qual era a extensão de Jerusalém? Ou qual era o tamanho da cidade durante o tempo da monarquia, na Idade do Ferro? Agora nós sabemos, com certa precisão, que somente no século 8 a.C., a cidade se expandiu na direção oeste do monte, na direção do atual bairro judeu e toda essa área. Antes disso, a cidade ficava limitada somente na área leste, que é a área do Monte do Templo ou da cidade de Davi. Contudo, quando nos referimos ao problema de Davi e Salomão no século 10 a.C., tem muitos debates, muitas questões abertas sobre qual era o tamanho da cidade, qual era a extensão da cidade, quantas pessoas viviam ali e etc. Por outro lado, como os arqueólogos de Jerusalém vão explicar ou justificar o conceito de que Jerusalém é a capital de um grande estado, como é descrito no livro dos Reis no tempo de Davi e Salomão? Qual é o fundamento, a base dos seus argumentos
para estabelecer a cronologia das idades e para a história de Israel? I tell you, my book was written in 1988. Eu lhes digo que meu livro foi escrito em 1988, 1989. Ou seja, foi escrito há 25 anos. Durante esses 25 anos, houve muitas mudanças e eu preciso reescrevê-lo no próximo ano, talvez. Definitivamente, nós tivemos algumas mudanças na cronologia, sobretudo por causa do uso da datação pelo radiocarbono. Quando eu escrevi o livro, a cronologia era baseada principalmente pela correlação entre o Egito e Israel. Em minha escavação no Tel Rehov, no Vale de Betzan, nós temos 160 testes pelo radiocarbono, de forma que podemos datar cada extrato com bastante precisão. Mas ainda há problemas, pois a datação pode variar. Eu diria, em mais ou menos 50 anos. Isso não parece ser muito, mas algumas vezes, quando se trata questões históricas, como por exemplo, do tempo de Salomão ou de Acabe, a diferença entre os dois reis é de 50 anos. Portanto, não é tão simples assim. Qual é o papel da Bíblia para a arqueologia? A Bíblia diz que Salomão construiu 5 lugares. 3 foram escavados: Hatzor, Megido e Gezer. Vocês sabem que nos anos 60, ou seja, 50 anos atrás, o professor Yadim, ele foi meu professor aqui nesta casa, sugeriu que 3 portões na cidade de Megido, Hatzor e Gezer eram datados no mesmo tempo, no tempo de Salomão, no século 10 a.C., e que a arquitetura desses portões era salomônica. Portanto, isso era evidência de que a Bíblia, nesse caso, estava correta. Mas nos últimos anos surgiram muitas controvérsias nesse assunto, muito debate. O professor Finkelstein, por exemplo, vai dizer que todos esses portões são do século IX, uma datação diferente. Professor, como estão as escavações no Tel Rehov? O Tel Rehov, Tel Megido, Tel Jezreel e o Tel Betzan ficam todos no mesmo plano, na mesma linha. Tel Rehov fica perto de Betzan, no Vale do Jordão. O sítio é muito difícil de visitar. Rehov foi uma das maiores cidades de Israel Norte. Megido tem 8 hectares de área. E o Tel Rehov tem 10 hectares, portanto, maior que Megido. Era uma cidade muito grande. 8 hectares in area. This one is 10 hectares. It's even larger than Megiddo. It was a very large city. First of all, one of our major discoveries, this one was... Primeiramente, um dos principais achados foi o centro de apicultura. Vocês podem ver as colmeias nesta foto. Esses cilindros foram datados ao redor do ano 900 a.C., portanto nos remete ao reino anterior a Acabe. Nós até mesmo encontramos abelhas dentro dos potes. Encontramos restos de favos com abelhas. Além disso, encontramos esse nome, Nimshi, que é um nome bíblico. Quem foi Nimshi? Vocês lembram? Esse é o nome da família do rei Jeú. Jeú que fundou a nova dinastia depois do rei Acabe. Nós encontramos esse nome 3 vezes. 2 vezes nesse monte e 1 vez numa escavação ao lado. Portanto, eu acho que esta era a cidade da família Nimshi e certamente o rei Jeú vem dali. Israel Finkelstein, um dos mais notáveis arqueólogos da atualidade, é professor do Departamento de Arqueologia e Civilizações do Antigo Oriente Próximo da Universidade de Tel Aviv. Ele dirige vários projetos de escavações no Levante, entre eles o de Megido. Ganhador do Prêmio Internacional Dan David Prize, publicou vários livros relativos à Bíblia e arqueologia. O mais recente foi publicado em português pela editora Paulus, em 2015, sob o título O Reino Esquecido. Assim como para Mihai, também fizemos algumas perguntas para Finkelstein. Professor, qual é a importância de Megido
E o que está sendo pesquisado nesse sítio? Megiddo for me is important because it is a key. Megiddo é um dos sítios mais importantes não só de Israel, mas de todo o antigo Oriente Médio. Para mim, Megiddo é importante porque é o lugar onde a estratigrafia, a cronologia e a tipologia da cerâmica foram formuladas neste país. Portanto, eu trabalho em Megiddo, porque Megiddo é para mim a chave para entender vários problemas, inclusive toda a mudança do referencial cronológico começou lá. Entre 2009 e 2014, eu coordenei um grande projeto que foi financiado pela Comunidade Europeia sobre ciência e arqueologia da Era do Ferro. Havia 10 parcelas e mais de 40 pessoas trabalhando nesse projeto. A soma de dinheiro que foi investido no projeto foi muito grande. Gerenciamos esse trabalho em diferentes campos e o projeto foi realizado numa integração ou cooperação entre a Universidade de Tel Aviv e o Weizmann Institute of Science. Trabalhamos em campos como radiocarbono, DNA antigo, paleoclima e análise de resíduos, o que significa a busca e estudo de moléculas impressas nos vasos, ou seja, o que os vasos contêm de muitos séculos atrás. Em janeiro de 2014, o projeto terminou, mas eu continuei a pesquisa com o meu grupo. Ou seja, não poderia simplesmente interromper toda a pesquisa só porque o projeto terminou. De maneira que tomei alguns dos campos em que estávamos trabalhando no sentido de dar continuidade à pesquisa. Isso significa também que eu tinha que buscar financiamentos, porque ciência arqueológica é muito cara. A arqueologia tradicional é bem menos cara. Deixe-me dar-lhes um exemplo. Nós coordenamos o projeto sobre o DNA antigo de porcos, relacionado a toda a questão da migração dos povos do mar. Fizemos isso dentro do projeto da Comunidade Europeia, que mencionei anteriormente. E nós checamos 144 amostras de porcos antigos que colhemos das escavações de diferentes períodos e conseguimos extrair o DNA de 27. Ou seja, nós checamos 144 e tivemos um bom resultado somente em 27. Como se deu o estudo de DNA antigo em porcos selvagens? Começamos a estudar o DNA de porcos selvagens modernos, porco do mato, e depois nós regressamos no tempo e extraímos o DNA de porcos do tempo dos romanos, da Era do Ferro e do Bronze. Queríamos saber a história da população dos porcos nesse país. De 144 amostras que achamos, somente 27 deram resultado. Parece pouco, mas se falamos de humanos, isto é muito mais difícil. Eu penso que o estudo do DNA antigo é uma das principais fronteiras para o futuro. Isto é, no meu entender, o estudo do DNA antigo é a principal chave que temos para mapear as populações. No estudo do DNA antigo dos porcos, tivemos um resultado surpreendente. Foi tão surpreendente que no início pensávamos que tivéssemos cometido algum erro. Descobrimos que houve uma alteração na população suína que começou em torno de 1000 a.C. Antes, todos os porcos eram do Oriente Próximo, e de 1000 a.C. em diante, a população suína se misturou com os porcos europeus. O que significa que os porcos europeus foram importados para Canaã e para Israel primitivo em torno de 1000 a.C. E aí começaram a se reproduzir e aos poucos a população suína foi aumentando. Which means that European pigs were imported to Canaan, to Israel, to ancient Israel, and started around 1000 BC, and then slowly took over the pig population. You can imagine the jokes in the laboratory. Vocês podem imaginar as piadas que saíram no laboratório. A pesquisadora que está fazendo seu pós-doutorado nessa área é iraquiana, e ela brincava conosco. Ah,
Vocês são todos porcos europeus. Enfim, muitas piadas foram feitas sobre isso. The lady who's doing this is of Iraqi origin, Jewish Iraqi origin. So she said, "Oh yes, you are an Ashkenaz European pig." So there were many jokes about it. Quem trouxe esses porcos da Europa? Comerciantes, migrações, povos em movimento, etc. Os porcos não vieram da Europa para Canaã caminhando. Provavelmente vieram junto aos navios. A questão é, quem foi que os trouxe? Aliás, tem muitos questionamentos por trás disso. Por que foram trazidos? Eram os porcos parte da dieta? Ou seja, eram para alimentação? Eles, os imigrantes, pensavam que não iriam encontrar porcos no Levante? Eles tinham informações prévias ou não a respeito do Levante? Evidentemente que a primeira associação que fizemos foi com os povos do mar, pois os porcos europeus aparecem pela primeira vez em torno de 1000 a.C. Por isso, fizemos a conexão com os povos do mar. Por que voltar a estudar a mudança climática no passado? Outra coisa que considero importante, ainda no campo das ciências e da arqueologia, é o mapeamento do clima. Da forma como vejo as coisas para o trabalho futuro, duas tarefas são fundamentais: mapear a população e mapear o clima. Ou seja, as mudanças climáticas sofridas na história. Isso é importante para entender o povoamento nestas terras. No passado havia diferentes teorias sobre isso. No início do século XX, mais ou menos há um século, a ideia era de que houve mudanças no clima, e essa foi a razão do porquê, em certos períodos, você encontrar cidades ou vilarejos, como no Negev, e em outros períodos não. Depois, por volta dos anos 50 e 60 do século XX, as ideias mudaram. Nessa época, eu era estudante, e a teoria predominante era de que não houve mudanças climáticas nos últimos 5.000 anos. E agora nós sabemos que sim, que houve mudanças climáticas. Isso é especialmente importante para essa terra. Entenda que para falar de Israel e Palestina, temos que falar do além Israel e Palestina, e eu me refiro ao Levante, a região sul do Levante, porque nós estamos situados em duas franjas bastante críticas. Temos a franja do sul, no Negev, e temos a franja do leste. Nesta região, uma mudança climática pode ocasionar uma situação bastante difícil para se sobreviver. Tomemos como exemplo Damasco, na Síria, onde chove 300 milímetros por ano. Se ali houver uma redução de 50 milímetros, será um desastre. Não só Damasco, mas Amã, Alepo e os arredores. São lugares muito sensíveis às mudanças climáticas. Por isso, é tão importante para mim entender as mudanças climáticas, não só na Era do Bronze e do Ferro, mas também nas outras eras. Menciono como exemplo a teoria de Thomas Friedman, do New York Times, que diz que o que vemos hoje na Síria, na moderna Síria, com seus problemas políticos que todos conhecemos, esta situação é oriunda das mudanças climáticas que vêm ocorrendo ali nos últimos 20 anos e que tem gerado um forte aumento da pobreza na população, principalmente do campo. Portanto, a mudança climática pode ser crucial para a permanência ou não de um povo em determinado lugar. Ela obriga o povo a migrar, a se deslocar do campo para a cidade ou vice-versa, gera pobreza e etc. Por isso, o estudo das variações climáticas, ou a paleoclimatologia, pode ser a chave para se entender os processos políticos e históricos dos povos. Qual a metodologia desse estudo? Pois há muitos e diferentes métodos de se estudar o paleoclima. Nós chegamos à conclusão de que, neste momento, a forma mais eficiente para estudar o paleoclima é analisar os pólens. Nós extraímos amostras de sedimentos do chão do fundo do lago da Galileia e do Mar Morto. Introduzimos um tubo de metal no chão do fundo do lago e extraímos sedimentos. E nos sedimentos encontramos os pólens. Porque o pólen está no ar e ele cai na água e desce até chegar ao fundo do lago e lá permanece, lá descansa. No meio do lago não tem distúrbio. As águas são tranquilas, não se revolvem. Ou seja, assim como o pólen se assenta no fundo, assim permanece.
o que permite estudar as camadas de sedimentos com uma datação bastante precisa. So the pollen is stratified. Professor, o que se conclui com esse estudo no fim da Era do Bronze? Fazendo um breve resumo da pesquisa, nós temos um maravilhoso tesouro de informações e acabamos de publicar alguns artigos sobre isso. Só para lhes dar um exemplo, temos hoje em dia uma forte evidência, e não somos os únicos. Temos evidências, mas outros de outros campos de pesquisa também têm, de um grande período de seca no final da Era do Bronze em todo o Levante. Ou seja, é uma das razões pelo fim da Era do Bronze que esta seca prolongada ocasionou.